Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Olá, meus amigos, um grande abraço, obrigado pela companhia. O Hora H está começando e os senhores já devem ter notado, começando um pouco diferente do que em todos os dias em que nós apresentamos o programa. Nós não tivemos o flash, aquele comentário de abertura, por algumas razões que os senhores vão saber agora. Primeiro, porque este aqui é um programa, eu diria até especial, em razão das informações de última hora que chegaram. Informações que chegaram a 1 hora, informações que chegaram a 1 minuto pelo telefone celular. Os senhores não fazem ideia de tudo que está acontecendo na cidade. Muita coisa que está sendo vista, inclusive publicada nos jornais, não se manterá em razão de decisões já tomadas e em razão de providências, em outros casos, já encaminhadas. Mas, para que a gente não passe o carro na frente dos bois, vamos primeiro proceder, em parte, à abertura padrão do nosso programa. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril, é dia do agente de viagem, dia também do chimarrão. Os gaúchos devem estar hoje felizes. Em 1184 a.C., os gregos, nessa data, entravam em Troia, usando o artefato de madeira que foi chamado de cavalo de Troia. Estratégias de guerra. Em 2000, era lançada no Brasil a cédula comemorativa de R$10. Em 2005, também nessa data, Josef Ratzinger era entronizado como Papa Bento XVI, aquele mesmo que renunciou neste ano aqui. Estão faltando 251 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 89 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Muito bem, primeiro bloco de notícias do nosso programa, eu vou apenas manchetar esta notícia, só esta. Bomba, exclusivo, decisão da 5ª Vara Cível do Fórum de Marília tira a empresa Grande Bauru da disputa do transporte público e mela a licitação dos ônibus. Outro despacho do Tribunal de Justiça também concede efeito suspensivo da licitação realizada pela Prefeitura de Marília. Em entrevista exclusiva ao Hora H, advogado afirma que o prefeito Vinícius se precipitou ao expedir ordem de serviço às novas empresas e confirma: existe sim o risco da Prefeitura ter de indenizar a Circular, a Grande Bauru e a Cidade Sorriso. Este é um dos muitos destaques desta edição do Hora H. Nós vamos a um breve intervalo. Eu volto já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte.
constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, de volta e vamos iniciando aqui o nosso Hora H. E eu volto a chamar a atenção dos senhores, assuntos exclusivos, bombásticos, que os senhores vão acompanhar nesta edição. Mas eu quero começar mostrando, primeiro de tudo, imagens de um serviço muito bem feito de tapa-buracos e até um trecho de recapeamento asfáltico no Argolo Ferrão, ali na zona oeste da cidade. Ali próximo da Unidade de Saúde de Família, o postinho do Argolo Ferrão, porque nós mostramos esse local anteriormente, estava uma barbaridade. Se as imagens estiverem aí, já vamos exibindo, por favor. Olha a situação em que se encontrava a rua Monsenhor João Batista Toffoli, né? Olha, vazamento de água, buraco, olha que desgraça que estava isso aí. Isso questão de 15, 20 dias atrás, que nós denunciamos aqui, olha lá a Unidade de Saúde da Família do Argolo Ferrão, aquele telhadão lá, e a rua Monsenhor João Batista Toffoli. Metade da rua tinha sido recapeada, metade que eu digo assim, uma lateral, outra lateral não. Lá de cá não, tá vendo? Ele tem aquela poça d'água, aqui não, do lado de lá tinha um recape. Foi feito no governo passado e ficou. Agora, isso aí é pouco ainda. Tem aquela rua que sobe a lateral, uma rua na lateral que eu não vou me lembrar o nome agora, que estava um absurdo. Olha só que situação. Isso há mais de 2 anos. Essa situação aí perdurava há mais de 2 anos. Olha que vergonha. Essa rua, não me recordo o nome agora, mas ela vem sair bem na frente da Unidade de Saúde da Família, ali do Argolo Ferrão. E olha só, os moradores bravos já tinham desistido de reclamar, não é? E o Hora H foi lá, mostrou, brigou, esperneou, e como a gente faz aqui, eu digo sempre, é o começo, meio e o fim. Quando não tem jeito
de resolver só apresentando as imagens aqui, a gente vai procurar os responsáveis por cada setor na administração pública para cobrar pessoalmente solução para o problema. E nós fizemos isso no caso do Argolo Ferrão. E aí, nós temos agora as novas imagens, aí já fizeram um baita de um remendo nas proximidades lá da unidade de saúde da família do Argolo Ferrão. Olha isso aí, ó. Isso já é praticamente um recap, né? Praticamente um recap, ó. Toda aquela buraqueira onde estava empoçado água, olha como é que arrumaram tudo, olha que belezinha que ficou. Isso hoje cedo, Aquela rua que eu disse que não lembrava o nome, que estava uma pirambeira, o Iraque pós-guerra, é aquela que sai ali à direita. Então pode correr a imagem. Já deram um jeito, melhorou a situação, olha que bonito que ficou aí, ó. Essas manchas não é terra, não é buraco, não, viu? É mancha, o caminhão sai, quando ele volta, o pneu está sujo de terra, né? E aí, o serviço que está sendo feito ainda no local, agora filmando do lado oposto, olha aí, ó, essa parte praticamente não tinha mais asfalto. E eles estão aplicando asfalto lá. Essa é a entrada, à esquerda você tem a entrada para a favela do Argolo Ferrão, que também estava um Deus nos acuda. O sujeito já mora na favela, e aí a entrada é um absurdo. Então o pessoal estava ajeitando a situação, olha aí os funcionários da Codemar, né, o Donizetinho, à direita ali o Rogerinho, aí o pessoal aí trabalhando, verificando os serviços. Isso foi hoje pela manhã. O Rogério Aparecido da Graça, que é o diretor adjunto, né, da Codemar, acompanhando esses serviços sendo feitos hoje pela manhã. Então, o antes e o depois, eu quero aqui agradecer, que a gente aqui é bom para dar pancada, não é verdade? Quando tem um problema, a gente desce o porrete, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas a gente tem que ser justo, tem que ser imparcial e praticar o bom jornalismo. Quando a situação é resolvida, nós temos que cumprimentar. Parabéns. Agora, não estão fazendo nada mais do que obrigação. Isso é um direito da população que estava esquecido. Porém, entrou tanta gente na Codemar, na prefeitura, e não fez o que tinha que fazer em tantos pontos da cidade, que quando faz, a gente tem que agradecer, né? Agradecer por aquilo que é um direito nosso, que já devia ter sido feito antes, mas felizmente agora resolvido o problema lá no Argolo Ferrão. Muito obrigado. Já que nós estamos nessa história referente a asfalto, a questão do Argolo Ferrão, que estava pela hora da morte, naquele trecho que nós exibimos, faz tempo que nós temos uma questão aqui que eu quero apresentar para o senhor, para os senhores, que apesar de estar tapando buracos nas ruas da cidade, através de um contrato firmado com a prefeitura, a Codemar não é aceita pelo DAEM, o Departamento de Água e Esgoto, para fazer esse mesmo tipo de serviço para o DAEM. A Codemar está tapando buracos da prefeitura, aqueles buracos no asfalto abertos pela infiltração de água, a ação do tempo, o peso do fluxo de veículos, mas não os buracos abertos por consertos na rede de água e de esgoto. A queda de braço entre a empresa de economia mista, que é a Codemar, com a maioria de ações pertencentes ao município, e a autarquia responsável pelo abastecimento de água, que é o DAEM, já se tornou pública, uma queda de braço que nós já apresentamos aqui para os senhores. E o presidente do DAEM continua sustentando, ele só vai contratar a Codemar quando a Codemar apresentar certidão negativa de débitos, um documento que ela não dispõe no momento. O diretor adjunto da Codemar, o Rogério da Graça, o Rogerinho, como é conhecido, explica que é possível sim firmar contrato sem esta certidão negativa de débitos, que é exigida pelo DAEM, e ter, mesmo assim, a aprovação nesses contratos diretos com o poder público do Tribunal de Contas do Estado. Veja o que ele disse. Vem sido feito há muito tempo já, contrato com a Prefeitura e com o Departamento de Água e Esgoto, o DAEM, porque ela é 97% da Prefeitura, então não tem lógica de a Prefeitura e o DAEM não poder contratar a Codemar para fazer a operação tapa-buraco. Por que é que isso não saiu ainda? Então, nós conversamos com o Giacha, mas ele questionou a respeito da certidão, e eu até expliquei que os contratos anteriores foram feitos, assinados pelo presidente do departamento do DAEM anterior, e o tribunal nunca apontou. Ora, o tribunal nunca apontou irregularidades, ok? Muito bem. Então, por que a gente está apresentando isso agora? Esse trecho de entrevista do Rogério a gente já havia exibido anteriormente, 20 dias atrás.
Por que é que a gente está insistindo nisso? Porque, como eu disse, a gente faz o começo, o meio e o fim. E óbvio que nós queremos que o quanto antes comecem a ser tapados com asfalto e não com concreto, como está sendo feito, com asfalto, os buracos resultantes dos consertos na rede de água e de esgoto, que isso é o correto. E como a gente disse aqui anteriormente, a gente quando não resolve apenas exibindo o problema, apenas cobrando aqui pela TV, nós vamos nas fontes, onde na verdade o problema pode ser solucionado. Questionar, cobrar, reivindicar, é um serviço que a gente exerce em defesa dos direitos do cidadão. Muito bem, mas apesar do esforço nosso e do diretor da Codemar, a argumentação do presidente do DAI, o meu amigo Francisco Manuel Giacha, o Chico Giacha, é absolutamente técnica. Veja o que ele afirmou em relação a este assunto. Ele tem convicção formada. Se não tiver certidão negativa de débitos, e não tem, da Codemar, ele não contrata. Veja. Eu sou advogado também, já exerci várias atividades em secretarias de Estado e sem seu CND não é permitido, o Tribunal de Contas não permite que se faça contrato com empresas dessa natureza. Se nós permanecermos com a nossa opinião, não vamos fazer contrato enquanto essa situação estiver regularizada. Se a Prefeitura entender que realmente é legal, ela faça. Eu não me respondo pela Prefeitura. Quer dizer, mesmo o município contratando a Codemar desta forma, e o Rogério disse que o Tribunal de Contas nunca apontou nenhuma irregularidade nesse tipo de contrato, o DAI não vai fazer. Ótimo, nós não vamos fazer. Nós deixamos, quem quiser fazer, que faça. Nós não fazemos. Quer dizer, o senhor responde pelo DAI e no DAI não haverá esse tipo de contrato? Não, enquanto permanecer essa situação, não. Ora, tá vendo só, meus amigos? É assim que a coisa funciona. É questão de convicção formada e o Giacha já expõe desde o início, ele é advogado também, além de presidente do DAI, é motivo pelo qual ele não está afim de botar a mão em cumbuca. O entendimento dele como administrador do DAI e também como advogado por formação é de que não pode, se não pode, já era. Ele não vai assinar esse contrato com a Codemar, pode até comprar asfalto de outro, mas da Codemar não, para tapar os buracos resultantes do conserto de vazamento de água ou do vazamento de esgoto. Ontem nós exibimos um problema aqui, que é a questão, e eu quero parabenizar a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, por estar apertando o cerco, é a questão da poda drástica de árvores na cidade. Eu prometia exibir uma foto de uma árvore que não foi podada, ela foi mutilada. Não tem outro jeito senão arrancar essa árvore, e é o que na verdade... Olha aí, ó. Então eu estou exibindo. Olha a situação. Olha só, vê se isso é podar uma árvore. Vê se tem cabimento, pode manter a imagem aí. Vê se tem cabimento deixar uma situação como esta aí. Olha que dó. E não é uma árvore só, não. Você está vendo tudo aí, né? Tudo que tem aí referente a essas árvores, essa sequência de árvores que nós estamos mostrando. Pode manter a imagem aí. Existe multa para isso, aplicada pela Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, a fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, multa esta por árvore de R$ 252,59. R$ 252,59. Isto que os senhores estão vendo, esse absurdo, essa barbaridade, essa mutilação de árvores aconteceu próximo ao Green Valley Residential Park. As espécies ficaram totalmente sem folhas, sem galhos, mutiladas. Houve aplicação de multa para cada árvore, R$ 252,59. Geralmente, elas são arrancadas, são plantadas outras árvores no local. Enfim, há um comprometimento todo em relação à espécie que está aí mutilada. Então, parabéns à Secretaria do Meio Ambiente, ao secretário Leonardo Sanches Mascarim em particular, que montou uma equipe especial para fiscalizar esse tipo de barbaridade aqui na cidade. Aqui ninguém tem respeito pelas árvores, não. Sai à torta e à direita, metendo facão, motosserra, nunca vi um negócio desse. Muito obrigado aí pelas imagens, eu havia prometido no dia de ontem e não foi possível, então apresentamos essa fotografia e as informações divulgadas são procedentes, provenientes da Secretaria, não é Secretaria, da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal. Muito obrigado por terem encaminhado para nós essa fotografia e as informações. Muito obrigado. E agora vamos começar a pimentar um pouquinho o programa? Foi um bafafá, um corre-corre
na Câmara Municipal hoje pela manhã, todo mundo assustado, o que está acontecendo? E o telefone cantou na hora em que os fatos aconteciam, mas não deu tempo da nossa equipe filmar. Um bafão do tamanho do mundo. Uma senhora subiu as escadas lá da Câmara, foi até a porta do gabinete de um dos vereadores. Me permitam, por favor, contar a história, mas não vou revelar o santo, vou contar o milagre, mas não vou contar quem é o santo. Mas os senhores vão matar a charada. Subiu as escadas lá da Câmara, foi à porta de um dos gabinetes no piso superior e ficou esperando. Assim que o vereador chegou, camiseta bem arrumada, aquelas camisas mais apertadas, né? Cabelinho engomado, aquela coisa toda. No que ele chegou para entrar no gabinete, começou a ouvir aos gritos: pedófilo e outras coisas mais. Seu filho, e foi gritaria, baixaria. O que é isso? Acode, sai daqui, vem a segurança da Câmara. Muito bem, essa senhora seria a mãe de uma moça menor de idade que estaria sendo assediada, pelo menos a informação é esta, por este vereador. E a mãe, brava, aos gritos, dizendo: ou você para de assediar minha filha, ou então eu vou para a polícia. Saiu de lá brava, pisando duro. Foi um bafão na Câmara Municipal. Até isso tem tido na atual legislatura, lamentavelmente. Então, está na hora aí do pessoal que exerce a atual legislatura, que faz parte do poder legislativo, começar a ter um comportamento diferenciado, porque não é só isso, tem outras coisas mais. Existem aí casos andando na justiça referente às últimas eleições, compra de votos, com o que os senhores nem podem imaginar, por isso que corre sob segredo de justiça. Eu caí das pernas, mas seria isto mesmo? Então, meu Deus do céu, essa mãe brava, olha lá se já não foi para a polícia, hein? Olha lá, o gabinete do vereador fica lá em cima, e o vereador tremeu na base, muito, pedófilo para cima. Foi feio o negócio hoje. Quero chamar a atenção para o Jornal da Manhã, nosso parceiraço, sempre divulgando o nosso programa, sempre divulgando o Hora H, destacando hoje: sem rondas sociais, alta incidência de pedintes na cidade gera reclamações. E fotografia dos pedintes que estão por todas as esquinas, lamentavelmente, aqui em Marília. Você não atravessa o centro da cidade, se quiser mesmo dar uma moedinha para um, uma moedinha para outro, ajudar, você vai gastar uns 15 para atravessar os semáforos do centro da cidade. Tamanha quantidade de pedintes que nós temos. Não está funcionando o serviço de acolhimento dessas pessoas ou de encaminhamento dessas pessoas. Aliás, de muito tempo a esta parte, lamentavelmente. Eu faço aqui uma cobrança pública do meu amigo Elinho Benetti, que é o secretário da Assistência Social. Por favor, Elinho, eu acho que está na hora de ter um trabalho mais intenso em cima disso, que a cidade não pode continuar do jeito como está. Nós temos verdadeiros clientes em semáforos, principalmente no centro da cidade. Imediações da Praça Atos Fragata, não dá para passar. Não dá para passar na 15 de novembro com a Rio Branco. Cada ponto tem o seu cliente já. Tem aquele pedinte que está ali todos os dias, ele bate cartão. É uma coisa impressionante. Cruzamento ali onde está a Câmara Municipal, a Igreja da Glória, a Prefeitura, o cruzamento da Bandeirantes com a Sampaio Vidal, o início da Rio Branco, ali tem de penca. É coisa de doido. Está na hora de começar a mexer com isso. Tem aqueles que precisam de fato, mas tem aqueles que já viraram os malandros dessa história. Então precisa ter uma ação conjunta, muito séria, para a gente fazer o enfrentamento desse tipo de problema. Parabéns ao Jornal da Manhã por esta matéria e tantas outras que ele traz todos os dias, muitas com absoluta exclusividade. Jornal da Manhã, ligue para assinar, 3311-5400, é o nosso parceiraço aqui no Hora H. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo, eu volto na sequência para os assuntos mais apimentados do nosso programa, inclusive bomba. Decisão da 5ª Vara Cível do Fórum de Marília tira a empresa Grande Bauru da disputa do transporte público e mela a licitação dos ônibus. Outro despacho do Tribunal de Justiça também concede efeito suspensivo da licitação realizada pela Prefeitura.
Em entrevista exclusiva que os senhores vão acompanhar já já, advogado afirma que o prefeito Vinícius se precipitou ao expedir ordens de serviços às novas empresas. E a prefeitura corre o risco. Lá na frente, eu alertei aqui, ontem, de ter que indenizar todo mundo. A circular que ainda está aí, e a prefeitura mandou sair, e as duas novas empresas que vieram, alegam ter investido 20 milhões cada uma para se instalar aqui na cidade e que podem ficar chupando o dedo, já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Ano novo, vida nova. Sua casa merece produtos da Enlace Enxovais. Cama, mesa e banho com requinte e glamour, aromatizantes, chinelos de quarto, pijamas, kits toalhas e toda a linha de toalhas gigantes Budemeyer, além de travesseiros, roupas de cama e banho Altenburg, no alvo da moda, que revertem parte das vendas para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. O que você procura, do jeito que você quer, com as melhores condições de pagamento. Enlace Enxovais. Loja 16 da Galeria Atenas, pertinho do estacionamento. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Muito bem, estamos de volta, vamos ao bloco final do nosso programa e agora as principais notícias desta edição do Hora H. E tem sobre o caso Vinícius também, hein? Bastidores em efervescência, rebuliço nos bastidores do caso Vinícius. Daqui a pouco as informações para os senhores. Ixi, tem tanta coisa acontecendo. Gente do céu, gente do céu. Em entrevista exclusiva concedida à Hora H, o advogado Silvio Guilhem, que defende empresas do grupo da empresa Circular e que conversou conosco, aceitou falar conosco acerca do assunto que nós vamos discutir agora, os senhores vão ficar sabendo que melou, esse é o entendimento, melou a licitação do transporte público. E aí,
Senhores vão se perguntar, mas não foram emitidas ordens de serviço, não foram publicadas notificações pela Prefeitura no Diário Oficial do Município no último dia 15, determinando que a circular interrompesse os seus trabalhos, os seus serviços, às 0 hora do dia 18 de maio, horário e data em que as novas empresas, aquelas, entre aspas, ganhadoras da licitação de transporte público, Grande Bauru e Cidade do Sorriso, devem iniciar as suas atividades? Sim, foi publicado. Mas como é que ficam essas notificações? Ninguém sabe. Muito provavelmente deve estar se caracterizando aqui por A mais B uma precipitação do senhor prefeito municipal e da sua equipe, da sua assessoria jurídica, inclusive ao tê-lo orientado a fazer isto neste momento. Por quê? Porque, como eu disse ontem, como eu falei anteontem, não há nenhuma decisão ainda transitada em julgado, não há nenhuma ação judicial já decidida em definitivo, nenhuma, e tem quase 10 ações em andamento, seja na primeira instância, que é o Fórum de Marília, seja na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça em São Paulo, seja na terceira e última instância, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Então, se tem esse mundaréu de ações ainda andando e nenhuma transitada em julgado, nenhuma com decisão definitiva, não cabe mais recurso, é isso e ponto final, cumpra-se. Como é que o prefeito tomou a decisão de mandar a empresa atual parar e as outras entrarem no transporte de passageiros dentro da cidade, transporte urbano de passageiros, o circular? Como é que pode? Por que ele fez isso? Não sei, mas a coisa está fervendo. E eu trago as notícias com exclusividade absoluta e documentos que eu vou mostrar daqui a pouquinho para os senhores. Há um pedido de indenização da empresa circular por desequilíbrio econômico e financeiro, causado por negativas de reajustes de tarifas ao longo dos anos, benefícios concedidos a aposentados, antes com 65 anos, depois com 60 anos, a partir disso pode andar sem pagar nos ônibus circulares, estudantes, etc., que alguém sempre tem que pagar essa conta. Se você anda de ônibus e não paga a tarifa, e a tarifa que sustenta a empresa, e você concede um determinado benefício, alguém está arcando com isso, no caso, a empresa circular ao longo dos anos. Muito bem. A indenização foi estimada, na época em que ela entrou com essa ação, ano 2000, por aí, em 30 milhões de reais. Por isso que a gente tem falado aqui, cuidado que vai ter que indenizar a empresa. Hoje, atualizada, essa indenização chegaria aos 50 milhões de reais. Um escritório de direito da cidade de Campinas é quem cuida deste caso. Muito bem. Agora tem decisões novas. Primeiro, ontem, 7 da noite mais ou menos, a juíza Ângela Henrich, aqui de Marília, da 5ª Vara Civil do Fórum de Marília, julgou mandado de segurança impetrado, vejam os senhores a ironia do destino, pela Grande Bauru. Ela impetrou o mandado de segurança porque ela havia sido eliminada na fase de habilitação das empresas ao processo de licitação do transporte público pela prefeitura. Ela falou, o quê? Eu estou inabilitado, não posso participar? Véspera de apresentar proposta financeira para continuar participando da licitação. O que ela fez? Ela foi para a justiça com o mandado de segurança. E a juíza, a doutora Ângela Henrich, julgou improcedente ontem, 7 da noite. Eu dizia ontem, os senhores se recordam? Vamos ter decisão ou hoje ou amanhã no Fórum de Marília. Saiu ontem mesmo. Ontem, por volta de 7 da noite, a juíza julgou improcedente o mandado de segurança da empresa Grande Bauru e tornou, agora que é, o pulo do gato, sem efeito, a liminar anterior concedida à empresa. Quando ela entrou com o mandado de segurança, ela pediu uma liminar para que ela pudesse apresentar o envelope dela com a proposta financeira. Ela apresentou sob liminar, por isso que eu digo que liminar aqui, liminar é medida provisória, medida precária, pode cair a qualquer momento. Sob liminar, ela apresentou a proposta, acabou ganhando a licitação do transporte público depois de ter sido inabilitada pela prefeitura. Então a prefeitura falou, você não está hábil a participar. Ela foi para a justiça com mandado de segurança, conseguiu uma liminar, apresentou a proposta, ganhou a licitação, agora saiu o julgamento de mérito do mandado de segurança. E qual é? Esse que a gente acabou de falar. Não foi concedido, não foi julgado procedente o mandado de segurança, tornou nula aquela liminar anterior e está fora do certame, fora da licitação a Grande Bauru. Aí você vai me perguntar, bom, mas são duas empresas,
A Grande Bauru e a Cidade de Sorriso. Então a Cidade de Sorriso assume tudo? Não. A licitação era para 2 empresas. Moral da história, muito provavelmente melou tudo. Foi tudo por água abaixo. Segundo, outra decisão. Sexta-feira passada, eu tenho dito isso desde o início da semana. Sexta-feira passada, dia 19, advogados da Circular provocaram a Câmara de Direito Público do TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, para que oficiasse o Fórum de Marília sobre um despacho que é de 4 de dezembro do ano passado. Então, desde o ano passado que isso existe, ficou guardadinho, escondidinho, ninguém viu para ser usado agora. Então, os advogados provocaram a Seção de Direito Público do TJ para que tornasse público esse despacho, encaminhasse para cá. Esse despacho, ele concede efeito suspensivo de todo o processo de licitação. Suspende a licitação até o exame de admissibilidade de recurso especial que a Circular está mandando para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Então, enquanto o recurso não chegar lá, enquanto não for analisado e admitido ou não, suspensa a licitação. A decisão é assinada pelo presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, desembargador Samuel Alves de Melo Júnior, no processo de número 24.255-53, eu vou repetir para os advogados correrem atrás, 24.255-53, que é de 2006 esse processo. Na verdade, embargos de declaração da Circular contra a Prefeitura de Marília. Observação. Como não fica claro no despacho que a Circular deve permanecer no serviço até pagamento de indenização a ela, porque isso aqui pede indenização, prevalece o pedido da Circular, que é justamente para ficar no serviço até ser indenizada. Aí entra a história dos 30 milhões que já viraram 50 milhões. Olha o tamanho da encrenca. Lembram-se anteontem, eu chamava aqui Vinícius, chama seus advogados, assessores do Vinícius, chamem o prefeito, cuidado com o que estão fazendo, que podem entrar pelos canos. Pelo jeito entraram. Importante saber, antes da gente exibir a entrevista com o Dr. Silvio Guilhem, esclarecedora. Quando a comissão de licitação da prefeitura inabilitou a Grande Bauru e a Cidade de Sorriso, primeiro, elas participavam da concessão dos 2 lotes, Zona Norte e Zona Sul. Lote Norte e Lote Sul. E não podiam, o edital impedia isso. Então elas foram inabilitadas, não podiam entrar para disputar os 2 lotes. E elas fizeram isso. Segundo, uma questão técnica. O índice de liquidez exigido das empresas era incompatível com o previsto no edital. E outras questões mais, mas os 2 principais estes. Então a comissão de licitação da prefeitura analisou uma por uma das empresas participantes e falou, essas 2 estão fora. O que elas fizeram? A Grande Bauru e a Cidade de Sorriso, justamente as que foram declaradas ganhadoras da licitação depois, não sei por quê. O que elas fizeram? Elas entraram com mandado de segurança no Fórum de Marília para continuar na licitação. O mandado de segurança da Cidade de Sorriso caiu na primeira vara, aos cuidados da doutora Paula Jaqueline, não foi julgado ainda. Concedeu uma liminar. Pela força da liminar, a empresa continuou na licitação, foi declarada ganhadora, mas o mérito do assunto não foi julgado ainda. No caso da Grande Bauru, caiu na 5ª vara, a doutora Ângela, e o mérito foi julgado ontem. E agora já está no cartório da 5ª vara, se os advogados quiserem ver, eu já tenho até cópia aqui nas minhas mãos, daqui a pouquinho eu vou exibir para os senhores, está aqui a papelada que nós fomos buscar, ok? Muito bem. As 2 empresas, então, com a força, por força desses mandados de segurança e das liminares, elas tiveram as suas propostas analisadas na licitação, já era véspera de apresentar as propostas, né? E o que aconteceu? Elas acabaram sendo julgadas vencedoras, declaradas vencedoras da licitação. Então, no momento, julgadas inabilitadas, mandado de segurança e liminar concedida, apreciaram as propostas foram vencedoras, foram declaradas ganhadoras da licitação, agora uma delas já está fora, que é a Grande Bauru, porque julgou o mérito do mandado de segurança, ela está fora. Ponto. Curioso é que mesmo a prefeitura agindo dessa forma, declarando as 2 ganhadoras, um dos procuradores jurídicos da prefeitura, não me falha a memória, o doutor Ronaldo, não lembro o sobrenome, afirmou na defesa da prefeitura, nos mandados de segurança das 2 empresas, que a Grande Bauru e a Cidade de Sorriso haviam sido inabilitadas.
A prefeitura sustentou que elas não estavam aptas e habilitadas a continuar na licitação. Mas elas continuaram e foram declaradas ganhadoras. Então, uma situação divergente de pai, mãe e parteira da outra situação. Situações conflitantes, destoantes. Decisão da 5ª Vara ontem, cassou a liminar da Grande Bauru, eliminou a Grande Bauru da licitação, ela está fora do certame. Isso muda tudo, isso mela completamente a licitação. Mas para a gente não ter mais dúvidas, vamos acompanhar a entrevista com o Dr. Silvio Guilhem, advogado, repito, não diretamente da Circular, mas advogado de empresas que pertencem ao grupo da Circular, que integram o grupo da Circular e que, por conhecer toda a situação, aceitou a nossa proposta. Eu venho conversando com ele já há mais de semana, buscando essas informações, reforçadas pela decisão da 5ª Vara Civil ontem. E aí hoje estive no escritório dele e ainda há pouco ele me concedeu esta entrevista. É uma licitação que já vem com vários vícios, com suspeitas e irregularidades, de atos de corrupção, de improbidade administrativa. Então, isso já era esperado, as empresas sabiam, não é? A prefeitura tinha conhecimento da existência de inúmeras ações judiciais e que certamente essa nova decisão já era esperada por nós, advogados que estamos atuando no caso, pela parte contrária e pela própria administração municipal. Agora, neste caso, desta decisão da doutora Ângela Henrich, que saiu ontem no final do expediente, a Grande Bauru é que é colocada de fora da licitação. Mas tem uma outra que é a Cidade Sorriso. Sozinha a Cidade Sorriso pode assumir o transporte público dia 18? Eu entendo que não, porque foram feitas 2 licitações. Também contra a Cidade Sorriso pesa a mesma acusação de irregularidades, que ela estava inabilitada, apesar de que o mandado de segurança dela foi julgado prejudicado, não houve uma análise de mérito como neste caso, mas a situação dela dentro do procedimento de licitação é o mesmo da Grande Bauru. Então, por uma questão de bom senso, de equidade, eu acho que a prefeitura deve suspender imediatamente a licitação, aguardar um pronunciamento de mérito das demais ações, que existem 2 ações judiciais, pedindo anulação total das licitações e 2 ações de Botucatu, de empresas de Botucatu, pedindo anulações parciais das licitações. Além disso, existe uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público, também pedindo anulação do procedimento pelos mesmos vícios. Existe requerimento da Câmara Municipal diante dessas suspeitas todas, dessas irregularidades, também sugerindo ao prefeito que revogue administrativamente as licitações. Então, eu acho que Marília não merece ficar sofrendo um tormento, tanto para a população, para os usuários, para as empresas que aqui estão participando das licitações, para a atual concessionária. Então, eu acho que para o bem de Marília deve haver assim um fim, aguardar o pronunciamento do Poder Judiciário, né, as decisões judiciais e revogar essas licitações. Agora, eu volto à decisão da doutora Ângela. Julgo improcedente o presente mandado de segurança impetrado por Transporte Coletivo Grande Bauru, denegando a segurança. Por consequência, fica sem efeito a liminar deferida anteriormente, que permitia que ela tivesse a proposta analisada na licitação da prefeitura. Esta decisão da doutora Ângela não é por força de ação impetrada por nenhuma outra empresa. Foi um mandado de segurança impetrado pela própria Grande Bauru. Exatamente. Então, nós temos conhecimento que a situação até agora ela era provisória. Nós que atuamos no mundo jurídico sabemos que as liminares, tutelas antecipadas, elas têm um efeito precário, provisório. Elas não têm nenhuma situação definitiva como estão apregoando aí na imprensa e para a população, para os leigos, não é? Então, até hoje, não existe uma situação jurídica definitiva. Então, doutor, desculpe interrompê-lo, foi precipitado a publicação no Diário Oficial do Município da ordem de serviço para as novas empresas. Exatamente. Eu acho que houve uma grande precipitação, uma falta de bom senso
porque a legislação federal que regulamenta a questão da transição, ela prevê um prazo mínimo de 30 dias e um prazo máximo de 180 dias. Para você ter uma ideia, Ailton, não é nem possível você dar um aviso prévio para os funcionários das empresas, da empresa circular, e nesse prazo tão exíguo que foi dado pela prefeitura. Então, eu entendo que houve uma precipitação injustificada para fazer isso. A população não merece viver uma insegurança. A empresa circular, embora eu não seja advogado da empresa, sou advogado de outras empresas que visam a anulação do certame, mas ela está sendo desrespeitada nesse período todo que está trabalhando, prestando um serviço público em Marília, não é? E os próprios empresários de fora que estão chegando em Marília estão numa situação de extrema insegurança, incerteza, de que a gente não merece, a cidade de Marília não merece viver uma situação como essa. Então, não houve, eu entendo que houve uma precipitação na expedição dessas portarias, não se respeitaram os prazos legais. Eu acho que a empresa circular deve procurar os seus direitos de obter um prazo razoável para fazer essa transição, caso ela não consiga permanecer por mais tempo aí, indefinidamente, na prestação desse serviço. Agora, a circular, o senhor não advoga especificamente para a empresa, mas faz parte das ações em relação a essa licitação. A circular, ela atua em duas frentes. Uma delas é onde ela pede uma indenização referente a quê? Olha, eu tenho conhecimento que a circular promoveu há alguns anos uma ação de indenização pelo desequilíbrio econômico-financeiro. Explica para a gente, por favor. O desequilíbrio é assim: todas as vezes em que o poder público concede algum benefício para aposentados, ou reduz a idade de 65 para 60 anos, ou concede passes para deficientes, estudantes, então alguém tem que arcar com esse custo. E a empresa que explora a concessionária, ela cobra tarifas. Então, ela tinha que conceder um benefício e não recebia uma contraprestação pela tarifa, ela tá experimentando um prejuízo. Então, durante esse período, eu sei que houve uma perícia judicial em que foi estimado um prejuízo na época de uns 30 milhões de reais. Isso atualizado? Segundo fontes, ultrapassa 50 milhões de reais. Agora, há uma decisão em cima disso já? Não existe uma decisão contrária a essa ação da circular, pelo que eu tenho conhecimento, que foi proferida pela juíza da primeira vara de Marília, e posteriormente a circular entrou com uma outra ação a respeito dessa desmobilização, que a desmobilização, a rigor, Ayrton, ela deveria estar prevista no edital anterior, que cuidou das novas licitações. Então, tudo isso deveria estar previsto, caminhar concomitantemente, o fim da exploração pela circular e o início pelas novas empresas vencedoras da licitação. Isso não foi previsto no edital. Edital omisso. É outro vício do edital, não é? Então, o que nós enxergamos que isso começou nas administrações passadas do prefeito Bugarelli, em que ocorreram inúmeras acusações de irregularidades, direcionamento, uma empresa de consultoria de São Paulo que veio aqui, talvez sem uma contratação regular pela prefeitura, que elaborou esses editais, certamente para beneficiar algumas empresas, não é? Então, são acusações gravíssimas que pesam contra esse edital. E tem mais um fato que nós soubemos, que além do edital não prever a questão da desmobilização, também não fez nenhuma previsão em relação aos deficientes e aos idosos. Não existem acessibilidade e nem programação de roteiros, horários, informações a respeito dos deficientes. Isso já é alvo de investigação por parte do Ministério Público, né? Eu tenho conhecimento que existe um inquérito civil público instaurado pelo promotor público de Marília, Dr. Uriel Queiroz, tratando desse tema. Também é um outro motivo para se anular a licitação. Quer dizer, é uma salada mista, né? Feijoada completa, como a gente costuma dizer aqui no programa. Agora, eu vou voltar à questão da indenização pedida pela circular. Não corre o risco a prefeitura, por essa precipitação, suposta precipitação,
de chegar um momento em que tenha que indenizar a Circular nesses 50 milhões, vamos colocar aí, e ter que indenizar as duas novas empresas que estão vindo para cá acreditando que tudo vai dar certo e uma já está caindo fora e cada uma alega ter investido em publicidade feita por elas próprias em jornal perto de 20 milhões de reais cada uma? Exatamente, essa é a grande temeridade, sabe? É o risco que a população de Marília que vai pagar essa conta. Então, eu acho que o poder público tem que examinar essa questão com cautela, com bom senso, né, com mais critério, levantar bem a situação, não determinar início de atividades de empresas que não possuem decisões definitivas. Tudo é provisório, tudo é precário. É na base de uma liminar aqui, que é suspensa na semana seguinte, uma tutela antecipada de outro lado, que também é suspensa. Então não existe uma situação definitiva. Agora, a Prefeitura, desculpe interrompê-lo mais uma vez, pode voltar atrás? Ela já publicou as notificações determinando o fim dos serviços da Circular e o início do serviço das novas empresas. Ela pode voltar atrás? Como ela faz isso? Ela não só pode, como ela deve. É uma questão aí de bom senso, eu digo mais uma vez, né? Ela tem que pensar nos reflexos desses atos todos para a população de Marília, né? Então, nós temos aí uma situação que o próprio judiciário, temos uma decisão do presidente do STJ mantendo as liminares das juízas de Marília, da terceira vara, da doutora Daniela e da doutora Ângela Heinrich. Então, o presidente do STJ deu uma decisão muito bem fundamentada, mantendo as decisões, e de repente... Quais são as decisões? Essas liminares para suspender as licitações. Suspender a licitação, quer dizer, volta tudo na estaca zero. Exatamente. Então, hoje é como se não tivesse ocorrido licitação, segundo a decisão. Não, essas liminares suspenderam para que o processo não prosseguisse como está sendo feito hoje pela Prefeitura. Efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Então, nós temos decisões do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ivan Sartori, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, mantendo as liminares das juízas de Marília, porque eles vislumbraram essas possibilidades. Então, a situação não é tão simples como se apregou, como estão dizendo na mídia local, não é que está tudo decidido. Com exceção do nosso programa Hora H, que tem batido nessa tecla de que está tudo ainda em suspenso. Só um detalhe, doutor. Nós temos ações andando ainda. Na primeira instância, Fórum de Marília, na segunda instância, Tribunal de Justiça e em Brasília também no STJ, é isso? Exatamente. Então, você vê o imbróglio que nós temos aí dessa situação. São duas ações de anulação parcial promovidas por empresas de Botucatu, que, segundo elas entendem, elas seriam as vitoriosas. Nós temos duas ações na quinta vara pedindo anulação total dos certames, por entender que nenhuma das empresas preencheram os requisitos. Nós temos uma ação civil pública do Ministério Público pedindo anulação dos certames. Nós temos um requerimento do promotor público em relação aos deficientes. A Câmara Municipal contrária e está tudo na mão do prefeito municipal. Eu espero que ele tenha um bom senso agora, um momento de lucidez e que suspenda essas licitações até que o Poder Judiciário se pronuncie definitivamente sobre o assunto. Para nós encerrarmos, doutor, vamos trocar em miúdos e falar de maneira bastante coloquial. Hoje, sem medo de errar, dá para afirmar que a Circular fica e as novas empresas não vêm, pelo menos neste momento, ou seja, dia 18 de maio, que é a data fixada, aprazada pelo prefeito? Por essa decisão de ontem da doutora Ângela, eu entendo que a licitação está suspensa por um período indeterminado. A Prefeitura vai ser comunicada disso quando? Olha, hoje todo o sistema é online no Tribunal de Justiça. A sentença saiu ontem, deve ir para a publicação entre hoje, quarta, quinta, no mais tardar até sexta-feira. E caso a Prefeitura não receba pela imprensa oficial, nós iremos comunicá-la através do protocolo, enviando uma cópia dessa decisão à Prefeitura Municipal. Volto à pergunta inicial no início da nossa entrevista. Melou a licitação? Eu acho que sim. Hora H. Barbaridade. Tudo aquilo que eu havia dito aqui.
Não tem procuração para defender nem para acusar ninguém, não estou discutindo se o serviço prestado é bom, se deixa de ser bom, se as que vêm vindo vão fazer algo melhor, se os ônibus são mais bonitos, são mais confortáveis, não estou discutindo isso, é uma questão de direito apenas. E em matéria de direito, enquanto não tem uma decisão final, você não pode meter o carro na frente dos bois, sob pena de você atropelar tudo e se dar mal, entrar pelos canos. Eu estou achando que é isso que aconteceu. Para não pairar nenhum tipo de dúvida, está aqui o documento, tem como mostrar aí certinho, vamos para outra câmera. Esta aqui é a decisão da 5ª Vara Cível, da doutora Ângela Henrich, olha aqui, 5ª Vara Cível, o meu dedo mostrando aqui, está pulando aí a câmera. Mas enfim, não vão conseguir ler, não vai dar para mostrar certinho. Vamos lá, outro operador de câmera agora para a gente mostrar certinho, decisão da 5ª Vara Cível, já tenho cópia aqui em mãos. Tá? Vou mudar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas. Na página de número 9, julgo improcedente o presente mandado de segurança impetrado por Transporte Coletivo Grande Bauru Limitada, denegando a segurança. Por consequência, fica sem efeito a liminar concedida anteriormente a ela para disputar a licitação. Grande Bauru fora, portanto, decisão de ontem, oficie-se de imediato, né? De ontem, aqui a última página, 10ª página, não fala a memória, né? Com a assinatura da doutora Ângela, ontem, dia 22 de abril, descobrimento do Brasil. Está aqui então, ok? Vou mostrar outro documento agora, que é para não pairar dúvida também. A gente fala aqui, depois, pessoal, esse vem do Tribunal de Justiça de São Paulo, é aquela decisão do final do ano passado, que ficou guardadinha, e o pessoal está utilizando agora o número do processo, Empresa Circular de Marília contra a Prefeitura, e aí nós temos do lado de cá o andamento do negócio. Decisão de 4 de dezembro de 2012, que agora pediram, os advogados da Prefeitura pediram para isso vir para cá, diante dos argumentos expedidos e presentes nos requisitos autorizadores para a concessão do pedido, defiro o efeito suspensivo da licitação. Efeito suspensivo da licitação. Suspensa a licitação por essa decisão do Tribunal de Justiça, desembargador Samuel Alves de Melo Júnior, presidente da Seção de Direito Público do TJ em São Paulo. Então, aqui a gente não mata a cobra, que nós somos defensores do meio ambiente, dos bichos, das aves, das árvores, de tudo, mas a gente mostra o pau, pelo menos, aqui, no que diz respeito a isso, para não fugir do ditado popular. Ok? Essa história da circular, quero passar mais uma informação. Já tem notícia de jornal de que a empresa está abrindo contratação de funcionários, coisa e tal. Receba a informação do Sindicato dos Motoristas. Por favor, informe aos trabalhadores do transporte coletivo não cederem a boatos e pressões, estou lendo meu celular, a boatos e pressões pedindo demissão, pois terão prejuízo em direitos. Então tem trabalhador da circular pedindo demissão. Pô, não me mandaram embora, eu não vou ser contratado pelas novas empresas, como é que eu faço? Uma confusão que isso criou na cidade, gente. E tem gente pedindo demissão, me dá as contas aí que eu quero ser contratado lá. Cuidado que você pode perder os seus direitos, não é? O sindicato tomará medidas jurídicas, se necessário, e quando necessário. Doutora Adriana Ferrari, que é advogada do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte aqui de Marília, Sindicato dos Motoristas. Então, por favor, aquilo que sai publicado em jornal pode não ser a verdade. Aquilo pode, na verdade, ser uma pressão, um exercício de pressão para tudo mudar. Mudando o assunto de pato para ganso, um minutinho só para encerrar o programa. Publiquei no Facebook do programa Hora H, facebook.com/HoraHTV. Ontem teve milhares de acessos. Aguardem para as próximas horas uma verdadeira reviravolta nos bastidores do caso Vinícius. Bastidores, que fique claro, porém, com poderes para novas ações neste inusitado caso da política mariliense. 84 anos de Marília, primeira vez que nós tivemos o julgamento, cassando um prefeito eleito, anulando seus votos, mandando fazer nova eleição. Aí isso tudo é derrubado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mas ainda não acabou. Recursos e outras providências estão sendo encaminhadas. O que o Hora H pode adiantar pelo Facebook, escrevi ontem à noite, é o seguinte: o caldeirão está fervendo. Mais do que se pode imaginar, é verdade. Hoje já aconteceu um monte de reunião, eu não posso adiantar, a língua
faz cosquinha. Não posso adiantar, infelizmente eu tenho que respeitar as minhas fontes. As primeiras providências adotadas pelos advogados do PMDB, que são representados pelo escritório Souza e Silva Consultoria Jurídica após o julgamento do caso Vinícius, já vem surtindo efeito. Na data de ontem, dia 22 de descobrimento do Brasil, foi publicada intimação aos advogados que compõem o processo 49057, que é o recurso eleitoral do Vinícius, lá ao TRE, que é relativo, portanto, a esse caso que foi julgado dia 18, vitória do Vinícius. Porém, não acabou. Estou dizendo que não acabou. A publicação é relativa à liminar concedida pelo desembargador Costabile Solimene no mandado de segurança número 11283, liminar que foi concedida em favor do PMDB de Marília, ingressando no processo como assistente simples e apresentando novos documentos. A liminar determina que os envolvidos no processo, os advogados, se manifestem sobre todos esses pedidos do PMDB. A liminar foi concedida, aí que está o pulo do gato, dia 12 de abril, antes do julgamento do dia 18 de abril. E já deveria ter sido cumprido, mas não foi cumprido. Isso pode provocar a anulação do julgamento. É um dos motivos. Um dos motivos. O PMDB pode arguir agora a nulidade do julgamento. Aí você vai falar assim, mas você só falou do PMDB? Eu recebi informação dos advogados do PMDB, acabei de receber. E os outros partidos? Aí que está o pulo do gato. Durma com esse barulho, bota a cabeça para funcionar, é rebuliço nos bastidores do caso Vinícius. Quem sabe amanhã eu possa contar, porque hoje tem perereca histérica, pulando na parede, de raiva e outras coisas mais. Meu Deus do céu, que confusão. Ô Marília de meu Deus, nada aqui é na linha reta, é tudo assim, ó, barbaridade. Tchau, gente, tchau, até amanhã.